O Brasil e a economia internacional. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, que é diretor executivo no Fundo Monetário Internacional, o FMI, onde ele representa, além do Brasil, mais 8 países da América Latina. Participa da entrevista conosco o jornalista Deraldo Goulart. Professor, o ministro Manteiga falou na existência de uma guerra fiscal no mundo. Quer dizer, e o Brasil, o senhor acabou de citar Keynes aí com relação ao controle de capitais, a importância do controle de capitais. O Brasil, como muitos países, é vítima hoje de uma invasão de capitais externos, capitais estrangeiros. Isso está fazendo com que o dólar, que já vem derretendo no mundo, derreta ainda mais no Brasil, e o real se valorize muito além da expectativa, por exemplo, dos nossos exportadores e dos industriais de uma maneira geral. Existe, de fato, uma guerra fiscal no mundo? Eu acredito que sim. Na verdade, esse mote foi lançado pelo ministro da Fazenda do Brasil no ano passado. Ele mostrou algo que estava acontecendo e que as pessoas não queriam reconhecer, né? Que é um problema provocado pelo comportamento de algumas grandes economias. Os países desenvolvidos, inclusive os Estados Unidos, estão com políticas monetárias ultra frouxas, em razão da recessão. Isso está gerando uma abundância de liquidez que transborda para países considerados atraentes, como o Brasil, né? E certos países emergentes importantes, notadamente a China, adotam políticas extremamente agressivas, cambiais, e impedem a valorização das suas moedas, que estão subvalorizadas, segundo as avaliações do próprio Fundo Monetário. O que favorece a exportação deles. Além disso, alguns países, entre eles a China, usam vários mecanismos de promoção de exportação, de subsídios diretos e indiretos. Então o Brasil está muito preocupado, com razão, com a sua economia, com a sua indústria, com os setores da sua indústria que estão muito atingidos pela valorização cambial e com a repercussão que essa valorização cambial pode ter sobre as suas contas externas. Por exemplo, o Brasil está gastando uma enormidade com turismo no exterior. É o máximo que já gastamos no ano passado, foi um recorde dos recordes. Eu sei que nós estamos bem, tudo bem, o Brasil está indo muito bem, mas nós também não estamos com essa bola toda para gastar fortunas com turismo no exterior. A consequência do dólar baixo, né? Consequência do dólar baixo, da renda mais alta dos brasileiros. O dólar favorece gastos no exterior, inclusive turismo, e torna o Brasil mais caro para turistas estrangeiros. Então o brasileiro hoje compara, vou para Salvador ou vou para Miami? Aí conclui pelo câmbio, na realidade, que vale a pena ir para Miami, né? E é uma pena, porque isso esvazia os nossos polos turísticos internos e torna o Brasil menos atraente. É apenas um exemplo, né? Setores como manufaturas leves, tradicionais, onde o Brasil tem tradição, tem tecnologia, estão sofrendo. Então, existe uma guerra cambial. O Brasil tem tomado medidas para enfrentar isso, medidas fiscais ainda vão ser tomadas mais fortes, mas medidas de controle. Adotou o IOF, né? Aumentou o IOF de 4% para 6%, na questão da aplicação de estrangeiros em renda fixa, né? Agora, as medidas adotadas, mesmo aquelas, vamos dizer, medidas marginais, né, do centro, do que é a questão do câmbio, ela não tem resolvido o problema, né? O dólar está aí a 1,66, 1,67, né? Isso não resolve o problema do exportador brasileiro. Não. O que aconteceu foi que com a bateria de medidas que a Fazenda e o Banco Central tomaram no final do ano passado, início desse ano, você conseguiu estabilizar o dólar em torno de 1,70, um pouco menos, né? Mas não resolveu o problema, você tem razão. E o próximo passo vai ser fazer um ajuste fiscal. Qual é uma das razões principais desse problema que você está apontando, Edival? É que nós temos um diferencial de juros, uma diferença entre o juro brasileiro e o juro nos países centrais. Brutal, né? Brutal, que aumentou agora com essa decisão do Copom. Esse diferencial torna o carry trade, a especulação com o real, altamente atraente. Então, o que o Brasil está fazendo? Está criando desincentivos à tomada de recursos no exterior, à entrada de capitais externos, na expectativa de que isso contenha valorização. Mas se o Banco Central, por exemplo, anuncia um aumento grande da taxa de juros e que vai continuar aumentando, o que tem que ser feito? Entre outras coisas, o Brasil precisa anunciar, no meu entender, rapidamente, e não apenas por essa razão da guerra cambial, por razões internas de controle da inflação, um ajuste fiscal importante. O governo vai fazer isso, já anunciou. Tem que fazer rápido, no meu entender, para permitir que a política monetária seja mais branda,
Agora, essa combinação fiscal monetária não é por si só suficiente para enfrentar o problema cambial. Vamos ter que tomar medidas defensivas, prudenciais, adicionais, de controle da entrada de capitais, de defesa comercial. Nós temos que nos defender comercialmente também, com medidas anti-dumping, de compensação de subsídios. Tem países que estão aí fazendo guerra comercial também, não apenas cambial. E nós temos que nos preparar. Nós já temos os mecanismos, temos que reforçá-los e temos que intensificar o esforço de defesa da economia contra essas invasões, como você disse, né? Agora, em relação à China, por exemplo, seria de bom tom fazer uma taxação dos produtos que entram aqui? Porque ontem até você falou, Elivaldo, que quem é que foi que disse que nem uma taxação elevada não o presidente impediria. da Confederação Nacional da Indústria, né, a CNI, disse que para você aumentar hoje da média de 12% a taxação sobre os produtos que ingressam no Brasil, chineses, de 12% para 35%, que é o limite máximo permitido pela OMC, na Organização Mundial do Comércio, você precisaria de 500% para poder concorrer com produto chinês, que ninguém dá conta de concorrer com produto chinês. Bom, se precisa de 500% é porque não é viável, né? A indústria que precisa de 500% de proteção não é viável. Então, mas eu acho que não é o caso. Ele chamou a atenção pelo câmbio, né? Quer dizer, para mostrar que o problema está no câmbio, não está na tributação. Não, certo. Isso eu concordo com ele. Nesse ponto, não há dúvida. Mas vamos dizer o seguinte, volto a dizer, estou falando a título pessoal aqui, mas se nós tivermos uma grande dificuldade de reverter esse movimento cambial, porque nós estamos lidando com forças exógenas, externas, assim, brutais, né? Os americanos estão fazendo uma política de expansão monetária fenomenal. Os chineses, aquele monstro, aquela economia monstruosa em tamanho, não, segundo um assessor do Ministério da Fazenda, vão mudar o câmbio na próxima dinastia. Vai demorar. Então o Brasil tem que tomar providências. Na minha opinião, providências cambiais, mas também comerciais, na minha opinião, dentro dos nossos compromissos. Por exemplo, você pergunta, é de bom tom taxar produtos chineses? Não é questão de bom tom. Pelo regime internacional, um país que pratica, se ficar comprovado que os chineses estão praticando subsídios ilegais, dumping mesmo, dumping, nós podemos levar a questão à OMC, como já levamos em vários casos, não só contra a China, e podemos adotar medidas defensivas. Os americanos fazem isso com muita eficácia. Medidas compensatórias, antidumping e compensatórias. O problema é que o nosso Departamento de Defesa Comercial é ainda pouco capacitado em termos de número de pessoas. O governo tem que dimensionar isso publicamente. Nós temos que reforçar os nossos mecanismos de defesa e usá-los. Nós temos, você lembrou, né? Uma tarifa na OMC consolidada de 35% para boa parte da pauta, né? Usar esse espaço, se necessário. Usar esse espaço. Agora, claro que isso depende de acordo com o Mercosul, né? O senhor citou aí a questão do afrouxamento monetário dos Estados Unidos. Quer dizer, eles vão lançar, vão comprar títulos norte-americanos, do Tesouro norte-americano, e vão lançar no mercado mais 600 bilhões até meados desse ano. Quer dizer, como é que os outros países vão poder conviver com isso? Porque isso não é uma coisa que altera somente a questão dos Estados Unidos. Porque quando você mexe no dólar, você está falando com o mundo todo, porque é a moeda internacional, entre aspas e sem aspas, se quiser, né? Porque é a moeda internacional. Então, de fato, quer dizer, como é que o senhor vê essa questão desse afrouxamento monetário? É uma questão super importante, super delicada, porque os americanos, se eles quiserem, no médio e longo prazo, preservar a condição do dólar de moeda de liquidez internacional hegemônica, eles têm que ter responsabilidade, porque senão eles quebram o instrumento. Se eles abusarem desse instrumento, desse privilégio exorbitante, como disse o De Gaulle nos anos 60, que é de emitir um Banco Central Nacional, o Federal Reserve, emitir uma moeda de liquidez internacional hegemônica, eles têm que tomar cuidado. E a situação americana é tão delicada, econômica, tão difícil, desde os tempos de Bush, mas sobretudo com a crise de 2008, que eles estão apelando, vamos dizer assim, né? Apelando para coisas que, se nós pensássemos em adotar aqui, no nosso Banco Central, o nosso Banco Central seria chamado de perigoso heterodoxo. Com certeza. Né? Porque eles estão fazendo coisas do arco da velha para tentar reativar a economia, né? Tanto no ponto de vista monetário quanto do ponto de vista fiscal. Aí os americanos, quando o Brasil faz essa crítica, nos perguntam, mas o que o Brasil quer? Que o Brasil quer que nós
adotemos uma política monetária mais apertada e derrubemos a economia americana? Não. Nós temos dito, não é isso. O Brasil entende que os americanos, porque nós agora podemos dar opinião sobre a política econômica de outros países, né? Até dos Estados Unidos, com o devido respeito e cuidado, porque todos os países merecem respeito. Mas o que há lá é um problema de policy mix. Uma política monetária ultra folgada e uma política fiscal que talvez pudesse explorar de forma mais eficiente mecanismos de estímulo. Você veja, por exemplo, esse pacote que o presidente Obama negociou com o Congresso em dezembro. Segundo as estimativas do Fundo Monetário, técnicas, o multiplicador desse pacote de estímulo é 0,5, meio. É um multiplicador baixíssimo. Resultado, vai estimular a economia? Vai. Mas o déficit fiscal vai passar de 10% do PIB, e o custo para dar um estímulo modesto à economia fiscal é um custo que os Estados Unidos, até os Estados Unidos na situação atual, não podem pagar, porque estão com um déficit alto e uma dívida alta e crescente. Então, quanto tempo dura isso? Não sei. Os americanos fizeram barbaridades, a verdade é essa, no governo Bush, sobretudo, no sistema financeiro privado, e paradoxalmente, né, no auge da crise, para onde é que fugiram os investidores? Para o dólar. Agora, uma coisa que pouca gente fala, quando se diz respeito à questão do desgoverno, o descontrole das contas públicas dos Estados Unidos, é a questão de custo de guerra. Quer dizer, os caras estão em guerra no Oriente Médio, por aí tudo faz custo de guerra, aí na hora de dizer, gastou não sei quantos bilhões de dólares e tal, na maior naturalidade. Quer dizer, isso não tem uma reação interna nos Estados Unidos contra esse gasto em guerras? Você tem toda a razão. Um dos elementos da fragilidade fiscal nos Estados Unidos, não é o único, nem talvez o principal, mas é o que a gente poderia chamar de imperial overstretch, né? De superextensão imperial. Eles invadiram o Iraque, primeiro o Afeganistão, depois o Iraque, e não conseguiram sair ainda de nenhum lugar. Estão com gastos militares altíssimos, se afundaram no Afeganistão, não resolveram, na realidade, totalmente o problema do Iraque. E já estão pensando no Irã. Já estão pensando. Não tem condição. Se fizerem essa loucura, não acredito que farão isso. Aí é um pântano sem fim, entende? É como o Japão, mal comparando, mas tem alguma relação, a invasão do Japão à China, né? Na década de 30. Simplesmente o país não deu conta. O Japão não deu conta da China e os Estados Unidos não dão conta de ficarem intervindo em tudo quanto é canto. Então, existe esse debate nos Estados Unidos, mas é engraçado assim, a política americana, o Partido Republicano prega a austeridade fiscal, mas se recusa a considerar cortes na área militar. Pois é, isso aqui é engraçado, né? E, na verdade, os americanos vão, na minha opinião, teriam que pensar nisso. É claro que eles é que vão saber o que fazer, a prioridade orçamentária é a decisão política do país, né? Mas eles não dão bola para opinião de fundo monetário, de nada, né? Sabe, o presidente Reagan pode não ter sido um grande presidente, mas era um grande frasista, né? E ele disse uma vez, olha, quando era presidente, nos anos 80, nas Nações Unidas tem mais de 100 países que discordam de tudo que a gente propôs, e isso nunca perturbou o meu café da manhã. É mole não, né? Professor, alguns analistas entendem que em razão da crise de 2008 e agora da crise europeia também, alguns países emergentes, entre eles o Brasil, a China, Índia, né, podem se posicionar melhor na economia mundial. Como é que o FMI está acompanhando essa questão toda? Do BRICS, né? Do BRICS. Olha, isso já é um processo em andamento, né? Quer dizer, o peso, a importância relativa de países como Brasil, Índia, China, sobretudo, mas também a Rússia, os BRICS, em suma, é muito maior hoje do que era em 2007, por exemplo. Porque, verdade seja dita, os paradigmas financeiros, econômicos propagados pelos americanos, pelos europeus, ficaram muito abalados, para dizer o mínimo, pelo colapso do sistema financeiro americano e europeu em 2008, né? Que quase provocou uma segunda grande depressão, né? Então, hoje, o país... Por que os países que você mencionou estão com mais influência? Porque nós atravessamos a crise relativamente bem.
A recessão brasileira foi curta, não foi funda. O que motivou foi a Rússia, né? O dos BRICS, o que mais sofreu foi a Rússia. E no Brasil, o que fez com que o país passasse tão bem por essa crise ou não fosse tão afetado? Por exemplo, não ter escutado os conselhos do Fundo Monetário em 2007, 2008, eu posso dizer a vocês que o Fundo Monetário vinha aqui, eu estava presente e aconselhava o Brasil a não acumular reservas, tanto. E por instrução do Ministério da Fazenda, influência do Ministro da Fazenda, de verdade seja dita, só olhem os dados, a partir de 2006, as reservas brasileiras subiram rapidamente no período que antecedeu a crise mundial. Então, um dos fatores, não foi o único, mas um dos fatores fundamentais foi a acumulação de reservas antes da crise. Agora, esse nível de quase 300 bilhões de dólares de reserva, alguns analistas acham que isso aí é um custo muito elevado, em razão da diferença de taxa de juros entre o Brasil e o que se cobra lá fora, né? Até taxa negativa lá fora. O Brasil tem taxa de 5%, 5,5% real aqui dentro. Quer dizer, há um custo enorme, né, em carregar esses 300 bilhões de dólares. É exagerado isso ou é o custo que temos que pagar para ter uma segurança? É verdade que o custo é alto. Eu também concordo com o que você disse. Na minha opinião, é um custo alto que nós temos que pagar para ter segurança e também para impedir valorização adicional do câmbio. Porque essas reservas são acumuladas não só por motivos de precaução, mas também para comprar o excedente de moeda estrangeira e impedir a queda a valorização adicional do real. Não tem sido totalmente... Mas se o Banco Central e o governo não comprassem as reservas que estão comprando, a valorização do real seria ainda maior. E as reservas são muito importantes para fazer face a turbulências. Agora, é verdade que elas têm um custo fiscal, pela razão que você disse. Agora, minha opinião, ao contrário de alguns analistas, é que uma maneira de resolver isso é adotar uma combinação de políticas que permita estreitar o diferencial de juros, que é anormalmente alto. O Brasil tem uma taxa de juros mais alta do mundo em termos reais, a básica, né? E isso onera diretamente as finanças públicas e o carregamento das reservas, portanto, o Tesouro. Então, se nós tivéssemos um ajuste fiscal mais importante, uma política fiscal mais flexível, nós poderíamos carregar as mesmas reservas com menor custo. Acho que esse seria o caminho. Nós estamos falando dos BRICS, não é? E a China já superou o Japão, está em segundo, a economia está em segundo lugar. Há uma previsão, até dita aqui na abertura do programa pelo Elivaldo, que o Brasil pode atingir a 5ª colocação, ser a 5ª economia do mundo até 2016. Quer dizer, os dados apontam para isso? Eu pediria um minuto, vamos fazer um intervalo e depois a gente volta com essa questão. Aguarde.